Para a construção da Revista Espírita, o codificador Allan Kardec trabalhava arduamente para lançar cada número. As edições mensais chegavam aos inúmeros lugares do mundo para divulgar a nova doutrina. Em março de 1858, Allan Kardec publica uma rica edição, trazendo uma grande diversidade de novos temas. Discorre sobre a vida em outros mundos. Com o nome de Conversas Familiares de Além-Túmulo, apresenta comunicações mediúnicas com personagens e suas histórias. Também apresenta estudos sobre magnetismo e espiritismo. Hoje, apresentamos a vocês um tema instigante desta edição: fatalidade e pressentimento. Boa noite, queridos irmãos. Estamos começando mais um estudo da Revista Espírita. Essa obra monumental e magnífica em todos os seus sentidos, do ponto de vista histórico, filosófico, literário e religioso. A Revista Espírita é, então, o complemento indispensável ao estudo espírita, já que desenvolve, explica, amplia e ilustra, com a lógica de Kardec, os raciocínios expostos pelos espíritos que revelaram a magna doutrina. Na oportunidade de hoje, destacamos o caso apresentado por Kardec, que, através das instruções do Espírito de São Luís, foi dirimidas na revista de março de 1858, com o título A Fatalidade e os Pressentimentos, tema tão em voga nos momentos atuais em que todos nós vivemos. Um dos correspondentes de Kardec escreveu o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação ligeira fazendo a travessia de Dunderque a Ostende foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou e das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram. As 4 outras, no número das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a guilha. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. E diante esse caso, o correspondente indagou a Kardec, cujas respostas a todos nós nos interessam. Por que neste perigo igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram? Sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo? E entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico e uma venerável irmã de São Vicente de Paula, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. Os espíritos estariam então ali por alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito? Perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? Tais indagações, então, foram efetivadas pelo correspondente a Kardec, que as dirigiu ao Espírito de São Luís. E Kardec indaga a São Luís: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que o afasta? A resposta de São Luís é esclarecedora. Quando o espírito encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelecendo uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. E Kardec indaga pela segunda vez: quando um homem está na iminência de perecer por um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto: pois se é um espírito mau que provoca esse acidente, se de alguma sorte é o seu agente, e caso se livre do perigo, se um espírito bom veio em seu auxílio? E São Luís responde: os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme a sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando a tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente
segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, e te tornares melhor. Sobrevindo o espírito mau, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e deixas, de novo, tuas paixões se desencadearem. E Kardec indaga: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida é resultante do nosso livre-arbítrio? E São Luís responde: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos fracos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. E Kardec indaga pela quarta vez: suponhamos que uma ponte se desmorone no momento que o homem passa por ela. Quem impeliu o homem a passar por essa ponte? E São Luís responde: quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali. É o instinto do seu destino que o conduz a ela. E quem fez a ponte desmoronar? Perguntou Kardec. E São Luís respondeu: as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Indaga Kardec e completa: eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz: vai embora, retorna para a sua casa. E ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas pensando melhor, diz a si mesma: o que vou fazer na minha casa? Acabo de sair de lá. Sem dúvida, é efeito da minha imaginação. Então ela continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tiraram de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba inconsciente. Que voz era aquela? Pergunta Kardec. Não era um pressentimento do que ia acontecer àquela mulher? E São Luís responde: é a voz do instinto. E Kardec conclui: que entendeis por voz do instinto? E São Luís responde: entendo que antes de encarnar-se, o espírito tem o conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Assim, queridos irmãos, terminamos essa esclarecedora explicação de São Luís. E quem tiver interesse em aprofundar sobre o tema, as questões 851 e 867 do Livro dos Espíritos nos esclarecerão ainda mais.